Olá, agradeço sua escolha pelo curso e lhe desejo boas-vindas. Nesse módulo, iremos falar sobre comportamento à mesa. O que o mercado de trabalho espera de você? É importante a gente ter uma noção, uma visão do que o mercado de trabalho espera dos profissionais hoje. Há uns anos, quando eu me formei, isso foi em 1979 que eu me formei em economia, o mercado era totalmente diferente. Bastava que o profissional tivesse curso superior e que falasse inglês, que ele tinha grandes chances de conseguir um emprego numa multinacional, que era o sonho de consumo da época de todos. E hoje não é mais assim. O mercado exige mais qualificações, cursos de especialização, pós, MBA, 2 idiomas. E além disso, o mercado ainda analisa o profissional pelo temperamento dele, pelas atitudes, como é que ele lida com pressões, como é que ele encara desafios, como é que ele lida com os colegas. E além dessa competência toda, dessa análise toda, as empresas estão em busca de profissionais que tenham uma postura profissional adequada. E o que é isso? Essa postura profissional adequada, ela está baseada em 3 pilares, que são, primeiro, a roupa adequada, o comportamento adequado e o comportamento à mesa também. Então, são esses 3 pilares que o mercado também visa. No primeiro pilar, que é como se vestir para o trabalho, homens e mulheres podem errar muito quando a escolha de suas roupas é pautada apenas no gosto pessoal e nas tendências da moda. No segundo pilar, que é como se comportar no trabalho, algumas pessoas acham, porque o mundo está informal, que vale tudo e agem como se estivesse num bar, numa festa ou assistindo futebol com os amigos e perdem a noção do que é um comportamento adequado, colocando a carreira até em queda livre. No terceiro pilar, que é o comportamento à mesa, que é o que vamos ver neste módulo, tudo pode parecer muito enjoado quando se trata de comportamento à mesa, né? Parece que é frescura, que é afetação, mas não é, é super necessário se a gente pensar que alguns profissionais, durante um almoço ou um jantar de negócios, perdem o foco por causa de um caroço de azeitona, um simples caroço de azeitona. Ou não sabem o que fazer com os talheres, com o guardanapo e entram em pânico quando a situação é um jantar formal. Por esses erros, é muito comum que as empresas, na hora de contratar ou promover algum profissional, elas avaliem esses profissionais ou esse profissional durante um almoço ou um jantar de negócios, para ver como é que ele se comporta, como é que ele lida com a situação, como é que ele lida com os talheres e tudo mais. E por que as empresas estão em busca de profissionais com uma postura adequada, que é pautada nesses 3 pilares que eu acabei de descrever? Porque a nossa imagem é igual à imagem da empresa, elas se fundem, né? As empresas estão buscando um lugar ao sol com muito sacrifício e às vezes um profissional só pode pôr isso tudo a perder. A gente tem um exemplo de um estilista super famoso, um estilista de uma grande maison, famosa mundialmente, que foi demitido porque ele teve um comportamento super inadequado num bar ou num restaurante. E o mundo inteiro ficou sabendo desse comportamento que ele teve, que pegou super mal. Então essa empresa demitiu porque ela não queria a imagem dela ligada a um profissional desses. Então ela demitiu esse estilista famoso. Por exemplo, também numa contratação ou numa promoção, se a gente tem 2 candidatos com a mesma qualificação, a postura profissional adequada com certeza vai fazer a diferença. Aquele que tiver, eles têm a mesma qualificação, a mesma competência, só que um tem uma postura mais adequada e o outro não. Com certeza, o que tem a postura adequada faz a diferença e fica com a vaga da promoção ou da contratação. Alguns profissionais que não têm essa postura adequada, eles às vezes ficam congelados em determinados departamentos, determinada função que ele tem ali, porque ele, mesmo tendo competência para ser promovido, não é promovido porque ele tem uma postura que não é bacana, ou não se veste da maneira adequada, ou não se comporta da maneira adequada. Tem alguma coisa ali que barra e ele fica congelado naquela função,
mesmo tendo competência para ser promovido, e não vai por causa disso. A nossa imagem, a imagem da empresa, elas se fundem, como eu falei, e a imagem adequada, ela agrega valor tanto para a empresa como para o profissional. As empresas que são respeitadas no mercado porque elas têm uma imagem boa, uma imagem forte, o profissional que trabalha nela também é respeitado no mercado de trabalho, inclusive para ser contratado por outra empresa, né? O profissional trabalha naquela empresa, as pessoas pensam, poxa, ele trabalha ali, essa empresa é super respeitada, é uma empresa rigorosa, e se o cara trabalha ali é porque ele é bom. Então ele é respeitado por trabalhar naquela empresa, quer dizer, a imagem da empresa e do profissional, elas se fundem nesse sentido. Aí vem a história do mundo estar mais rápido, mais ágil, mais informal. Com certeza, o mundo está muito mais informal e isso é lógico que influi no comportamento. Agora, a gente não pode esquecer que a informalidade em excesso, ela pode parecer abuso, ela pode parecer desrespeito, tanto na maneira da gente se vestir como na maneira da gente se comportar, se a gente levar essa informalidade muito para extremos. Tá certo, a formalidade hoje ela pode parecer arrogância, ridículo e algumas vezes até se torna bizarra, porque o mundo está muito mais informal. Então vamos nessa, o mundo está informal, mas sem perder de vista que existem limites e que essa informalidade não pode ser em excesso, para não parecer abuso e desrespeito. Todo profissional hoje, ele tem que buscar uma carreira sustentável, uma liderança responsável. E o que é isso? Ser um líder responsável é dar o exemplo, é ser referência para todos os níveis da empresa. A gente pensa que a gente pode ser referência só para as pessoas que estão no nível abaixo de nós, mas não é assim. A gente pode ser referência para os que estão abaixo, para os que estão no mesmo nível e para os que estão acima de nós também, né? Então, a liderança responsável é isso, é dar exemplo, ser referência, agir da maneira correta, sendo justo, honesto, tendo foco na ética, independente do que está rolando pelo mundo, ter foco na ética. E aí você consegue ter uma carreira sustentável com tudo isso que eu acabei de falar, que é diferente de ter empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que a pessoa tem de encontrar um novo emprego com uma certa facilidade. As empresas precisam de um profissional com determinadas qualificações e que essa pessoa possui. Então ela arranja emprego com uma certa facilidade. E a carreira sustentável, ela significa que o profissional pode ter as qualificações necessárias não só para conseguir aquele emprego, mas também para progredir na carreira, sabe? Mesmo na mesma empresa, seja na mesma empresa ou em outras empresas diferentes, mas progredir na carreira de uma forma consistente, com visão de longo prazo. Então, a carreira sustentável é diferente de empregabilidade. A carreira sustentável a gente tem uma visão de longo prazo. E a postura profissional adequada, ela compõe o perfil dos profissionais que querem se manter competitivos ao longo do tempo. Então, vale a pena ficar por dentro, ter controle sobre os rumos que se quer dar para a carreira. Você só tem a ganhar se colocar em prática os 3 pilares da postura profissional. Você vai começar agora o módulo Comportamento à Mesa e parabéns por isso. Se você ainda não fez, vale a pena fazer os outros módulos do curso, que tratam dos outros pilares da postura profissional. Afinal, hoje, competência só não basta. Este curso foi estruturado em 3 partes: pilotando a mesa, pilotando os alimentos e pilotando a nós mesmos. O que é isso? Pilotando a mesa, a gente vai lidar com tudo que está aqui em cima dessa mesa, os talheres, as taças, guardanapo. O pilotando os alimentos, onde a gente vai ver como comer alguns alimentos, os que causam mais confusões, mais dúvidas, e alimentos comuns, que a gente se depara com eles no dia a dia. E pilotando a nós mesmos, que seriam as nossas dúvidas, os nossos erros, as nossas gafes, as coisas que a gente costuma cometer de erros e dúvidas e tudo mais.
Noções básicas desse curso. Tipos de serviço. As pessoas acham que é uma cultura assim inútil saber os tipos de serviço, mas é importante que a gente saiba, porque o tipo de serviço é que vai determinar a quantidade de talheres, a quantidade de taças, a formalidade e a informalidade de um determinado evento, almoço ou jantar. E para a gente saber se comportar em diferentes casos, em diferentes situações, é importante que a gente saiba os tipos de serviços. E além do mais, os eventos formais ainda existem. Então a gente tem que saber se deparar com situações formais e informais. Então os tipos de serviços tem dois tipos, os formais e os informais. Os formais são o à francesa, o à inglesa, que pode ser o direto e indireto, e o sir assiette, que é aquele prato que já vem pronto da cozinha. Algumas pessoas falam empratado. E o tipo de serviço informal, que seria o tipo de serviço ou a americana ou buffet. Então vamos começar pelos tipos de serviços que são os formais. Serviço à francesa. Serviço à francesa é quando o garçom vem pelo nosso lado esquerdo com uma travessa e a gente se serve dessa travessa. Ele nos oferece a travessa com a comida, com o alimento, e a gente vai e a gente mesmo se serve dessa travessa e vai pondo a comida aqui no prato. Então, nessa situação, respira fundo e se vira, porque pode acontecer uma opção de coisa aí. Eu posso ser desajeitada, eu posso montar o prato com o visual feio, pondo comida em cima de comida, não deixando arrumado, porque eu não tenho essa habilidade. Eu posso pôr muita comida, posso derrubar tudo, né? Pela minha inabilidade, eu posso, na hora de me servir, derrubar a comida, causar acidentes. Então é muito complicado, a demora, né? Eu posso ser uma pessoa lenta na hora de me servir. E existem outras pessoas, quer dizer, isso traz uma série de coisas que podem, de desvantagens que podem atrapalhar. Mas é bom a gente saber o tipo de serviço. A francesa, o garçom vem pelo lado esquerdo, nos oferece a travessa e a gente se serve e respira fundo, como eu falei, e se vira e reza para que tudo dê certo. No serviço à inglesa, que seria o inglesa direto, o garçom também vem pelo nosso lado esquerdo, só que ele vai nos servir a comida. Então, aí é um alívio total, porque ele tem habilidade, ele vai fazer a montagem certa do prato, ele é mais rápido, ele vai pôr a quantidade certa, né? Não vai, o prato vai ficar com um aspecto bonito, com a quantidade, a arrumação dos alimentos, a rapidez dele, e ele tem uma habilidade que ele não vai causar acidentes como a gente poderia causar, né? Então ele vem, o inglesa direto, o garçom vem pelo nosso lado esquerdo e ele nos serve. Já o inglesa indireto, o garçom tem uma mesa de apoio ou um aparador onde ele vai pôr a travessa de comida nessa mesinha que geralmente está perto da onde a gente está, na mesa que a gente está sentado, e nessa mesa de apoio é que ele vai montar o nosso prato. Então ele pega o nosso prato, leva para lá, serve todo o prato ali naquela mesinha de apoio, naquele aparador, e nos traz o prato já montado, pronto. Então as vantagens continuam, porque ele vai montar o prato, ele tem a habilidade, a rapidez, sem acidentes, tudo mais, e nisso também é mais rápido. E o último serviço formal seria o sir assiette, que é aquele que eu falei que o prato vem pronto, já da cozinha. É o prato empratado, que algumas pessoas costumam chamar de empratado. Nesse o garçom vai trazer o prato já pronto, montado da cozinha, e a única diferença é que ele vai trazer esse prato e vai nos servir pelo lado direito. O prato já pronto, ele coloca aqui pelo nosso lado direito. Tá? As vantagens disso: é a maior rapidez que existe, é muito prático e é chique e elegante e é muito utilizado hoje. Hoje em dia, em eventos formais, essa opção é muito utilizada pela praticidade toda que existe. Em alguns eventos, a gente pode se deparar com um menu, né? As opções que existem para serem servidas aqui na mesa. Tá? Então tem lá as opções de carne, de peixe, de massa, de salada.
Quando é um evento grande, a gente pode se deparar com isso. Então você pode se deparar com este menu e você ali vai escolher o que você quer. Você vai preferir o peixe com uma massa ou você vai preferir a carne com uma salada. Quer dizer, já existem as opções ali e dentro dessas opções você vai escolher aquela que você mais gosta, que você não tenha restrição alimentar e por aí vai. Então é muito prático o serviço Sirra Siete ou o prato pronto. Achou complicado se o garçom vem pelo lado direito, se ele vem pelo lado esquerdo, você não vai guardar isso? Não esquenta, não precisa guardar isso, não precisa gravar, decorar, nada disso. Agora você já tem a noção de que o garçom pode vir tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, quando o garçom se aproximar, basta ficar imóvel na cadeira e pronto, deixa ele fazer o trabalho dele. A gente já ajuda muito, porque às vezes a gente acha que ele vem pelo direito e ele vai pelo esquerdo, aí a gente vai e atrapalha. Quer dizer, a gente pode ir justamente no lado que o garçom está indo. Isso pode trazer acidentes, derrubar o que ele tem na mão. Então, só basta ficar quieto na cadeira, imóvel. Pronto. Resolve o problema todo e não vai ter problema nenhum e a gente vai ajudar o garçom com isso. Não precisa decorar lado direito ou lado esquerdo. E agora o serviço informal, que seria o serviço americana ou buffet, que é o que? Os dois. É a mesma coisa. Serviço americana ou buffet é quando tem uma mesa com várias opções de alimentos. Tem salada, tem carne, tem ave, tem peixe, tem massa. Então a gente vai até essa mesa e se serve das opções que tem ali, né? E o trabalho do garçom vai ser o quê? Só recolher os pratos que a gente já utilizou e nos servir as bebidas, sendo que é bom lembrar que as bebidas serão sempre servidas pelo lado direito. Então a vantagem disso é rápido, é prático, é elegante também, apesar de ser um serviço informal, ele não deixa de ser elegante. E tem várias opções, então, ali para atender vários gostos pessoais. Algumas pessoas têm restrição, outras não, com alimento. Então fica fácil, você escolhe todas as opções que podem existir ali, entre aquelas que existem, a que você quer. Então é muito utilizado hoje em restaurantes e em eventos informais o serviço à americana ou buffet. É bom que a gente tenha uma noção do que pode existir numa mesa posta, e saber que tudo que está aqui está no lugar certo, pronto para ser usado de maneira fácil, prática e aproveitando bem o espaço. Existe nisso tudo aqui um bom aproveitamento do espaço. Então a mesa, a gente pode perceber o quê? De noções básicas. Tudo que é do item feminino está do lado direito. As taças, as facas, a colher, tudo que é do item masculino está do lado esquerdo. Os garfos, o pratinho de pão, o guardanapo, que a gente no início da refeição vai encontrar ou ele dentro do prato ou do lado esquerdo, tá? O guardanapo, então, é masculino. Então vamos definir aqui as coisas que existem aqui em cima dessa mesa. Nós temos o suplá, que serve para deixar a mesa mais bonita, para demarcar. A utilidade dele é só para um apoio do prato. Então o suplá está aqui, ele serve para apoiar o prato, demarcando o lugar, e ele nunca sai da mesa, tá? Ele é mais para demarcar o lugar e deixar a mesa mais bonita, mais bem composta. Os talheres de sobremesa, que vão estar acima do prato, que estão aqui a faca, o garfo e a colher. O marcador de lugares, que é esse cartãozinho aqui, que é muito comum em situações formais existir um cartão com o seu nome, que é o lugar onde você vai ter que se sentar. Então, o marcador de lugar tem o seu nome. Quando são situações formais, você vai procurar onde está o seu nome e vai sentar naquele lugar onde está ali o seu nome escrito. Algumas pessoas acham que pode trocar esse cartãozinho. Ah, não quero sentar aqui nessa mesa não.
ali naquela mesa tem uma pessoa que eu conheço, que eu gosto dela, então eu vou pegar esse cartãozinho, vou levar para lá, pegar um outro qualquer e trazer para cá. Não vale fazer isso. O marcador, o lugar que foi determinado para você tem que ser respeitado, porque quem organizou esse evento teve motivos para formar determinados grupos, então não vale trocar o seu nome por pegar e pôr em outra mesa, tá? Respeite o lugar onde foi determinado que você deveria sentar, ok? Então vamos começar com o guardanapo. Como eu falei, ele vai poder, você vai no início da refeição encontrar ele ou dentro do prato ou do lado esquerdo. E as pessoas ficam em dúvida, o que eu faço com esse guardanapo? Onde é que eu coloco esse guardanapo? Deixo na mesa, coloco no colo, coloco no pescoço? Como é que eu faço? Onde é que eu coloco isso? Bom, o guardanapo, ele no pescoço, é jamais que se deve colocar um guardanapo aqui, tá? Porque ele não é um babador, ele é um guardanapo. Existem babadores descartáveis que alguns restaurantes nos fornecem, restaurantes de frutos do mar, restaurante italiano, onde você vai comer uma massa num restaurante italiano. Então, eles podem te fornecer um babador descartável, que você coloca e tudo bem. Aí é um babador, você vai colocar aqui. Agora, o guardanapo aqui é jamais, independente do que você vê por aí, em alguns programas, não é por aí. O guardanapo sempre ele vai estar no colo. Na hora de colocar no colo, se ele está aqui dentro do prato ou se ele está do lado esquerdo, não importa. A gente vai pegar e colocar no colo abrindo em uma dobra. Tem gente que abre desse jeito, chacoalha, como se fosse pôr roupa no varal. E não há necessidade disso, porque também fica muito esquisito, não é por aí. Pega o guardanapo, abre, coloca no colo, tá? E a função do guardanapo de ficar aqui no colo, por quê? Ele tem duas funções. Uma é proteger a nossa roupa caso caia algum alimento. E a outra é esconder tudo que eu estou depositando aqui. Eu estou limpando, tá? Tem molho, tem gordura. Tudo que está sendo depositado aqui vai ficar aqui, é lógico. E pode causar nojo nas pessoas se eu deixar isso aqui à vista. Tô limpando, deixo aqui à vista, vai causar nojo nas pessoas. Então, aqui no colo ninguém tá vendo o que está sendo depositado. Então, não vou trazer essa complicação de causar nojo nas pessoas que estão vendo que o meu guardanapo está aqui todo lambuzado de gordura, molho e outras coisas mais. Levantar da mesa. Algumas pessoas têm dúvida. O que eu faço com o guardanapo na hora que eu quero, por exemplo, levantar para ir ao toalete? Ponho na cadeira, ponho em cima da mesa, o que eu faço? Levo junto comigo o guardanapo? Não, a gente vai pôr na cadeira, é sem chance, porque as pessoas sentam, quer dizer, seria uma situação meio anti-higiênica a gente colocar o guardanapo numa cadeira. Então a gente vai deixar ele aqui em cima da mesa, só tomando cuidado, né, de dobrar tudo que eu depositei aqui, eu dobro para esconder. Mas eu vou pôr ele aqui do lado esquerdo, porque como eu já falei, o lugar certo dele é do lado esquerdo. E por que do lado esquerdo? Porque senão seria uma confusão muito grande, as pessoas iam pegar os guardanapos umas das outras, ia ser uma troca enorme. Então o guardanapo tem o lugar certo para isso, que aí não há essa confusão toda, né? E na hora que eu quiser me levantar para ir ao toalete, deixo ele do lado esquerdo, que é o lugar dele, tomando cuidado só para esconder a sujeira que foi depositada ali, não deixar essa sujeira à mostra. E se o guardanapo cair no chão? O que eu faço? Pego? Não pego? Não, não pega. Se o guardanapo cair no chão, você deixa ele ali, chama o garçom e peça para ele que ele traga outro e fala, olha, me desculpa, o guardanapo caiu no chão, você por favor me traz outro guardanapo, por favor? Ele vai te trazer e é a função dele depois pegar aquele guardanapo que está ali no chão. Tá? No final das refeições, a mesma coisa, o guardanapo vai para o lado esquerdo, terminei de comer, ele vai para o lado esquerdo e eu cubro, né, o que foi depositado ali e fim, tá? Agora, o guardanapo para situações formais, ele sempre será de tecido. Para situações informais, ele pode ser de papel. Tá? O guardanapo
Para situações informais, ele pode ser de papel e pode ser de tecido também. O que não pode é numa situação formal o guardanapo de papel, tá? O inverso pode. Numa situação informal pode ser de tecido e de papel. Agora, como é que eu vou utilizar esse guardanapo de papel? Da mesma maneira, eu vou colocar no colo, ele vai proteger a roupa, mas nem tanto, mas vai proteger, mas o principal, que é o que eu vou limpando e depositando aqui, tá aqui no meu colo e ninguém tá vendo. Existem algumas situações em que o guardanapo não dá para ficar, o guardanapo de papel não dá para ficar no colo. Por exemplo, um evento informal ao ar livre, onde tem vento, o guardanapo vai sair voando, ou ele é pequenininho, ele não vai parar aqui no meu colo. Então, nesses casos, eu posso colocar o guardanapo aqui em cima da mesa, tomando cuidado sempre de dobrar para a sujeira que está aqui não ficar aparente. E se estiver ventando, eu posso prender ele embaixo do prato para o vento não levar, mas sempre tomando cuidado de esconder a sujeira que foi depositada nele. Taças. Para que tanta taça precisa disso tudo? Ai, meu Deus, precisa. Lembra do que eu falei no Noções Básicas, lá no começo? Que o tipo de serviço determina a formalidade, o número de taças, o número de talheres de uma determinada situação. Então, no Noções Básicas a gente falou para isso, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. Então, essas taças todas, elas podem ser utilizadas. Se você se deparar com todas essas taças, não se assuste, porque elas estão ali porque elas devem ser usadas, né? Essa aqui, a maneira clássica, seria para água, essa próxima para vinho tinto, a outra para vinho branco e essa champanhe, quando houver, ela vai estar aqui atrás. Hoje é muito comum que a gente encontre só 2 taças, por exemplo, se for um serviço Sirra-Siete, como eu falei no Noções Básicas. É um prato, então você vai tomar água e um tipo de vinho. Então podem ser 2 taças só, às vezes uma maior que a outra, às vezes as 2 iguais. E numa situação formal, se tem o primeiro prato, às vezes é com vinho tinto ou com vinho branco, e o segundo prato com vinho tinto, o champanhe para sobremesa. Então as taças que estão aqui, elas têm uma função, elas vão ser utilizadas. Se não forem, fique sossegado que isso é o trabalho do garçom, não se preocupe com isso. O garçom se encarrega disso. Ele vai tirar o que não precisa ficar, ele vai colocar a bebida na taça certa. Não se preocupe com isso. Lembrando que as bebidas vão ser servidas pelo lado direito, o garçom se aproxima, você não sabe como é que é o esquema, fica quieto, né? Imóvel na cadeira e tudo bem. As taças, como é que a gente vai segurar as taças? Sempre por aqui, pela haste, tomar e sem dedinhos levantados, não precisa disso, dedinhos normais. Agora, o que é muito importante que a gente não esqueça? Que antes de beber, tá? Eu tô comendo, o guardanapo tá aqui no meu colo, eu limpe a boca sempre antes de beber, porque senão vai ficando aqui aquela coisa toda engordurada, a borda do copo vai ficando engordurada, porque se eu bebo, tô comendo e não limpei a boca e vou beber, eu tô com a boca suja. Então eu vou depositando aqui gordura e às vezes até alimento, e às vezes a gordura fica boiando na bebida, então dá um nojo louco. Então não esqueça nunca que antes de beber, limpe a boca antes de beber. Invariavelmente a gente tem que limpar a boca antes de beber. Já que a gente está falando de taças, vamos aproveitar e fazer um parêntese aqui. A escolha do vinho, né? As taças têm a ver com isso. Quem que escolhe o vinho? Como é que faz isso? Quem escolhe sempre, geralmente, é o anfitrião. A pessoa que nos convidou, por exemplo, para um jantar, um almoço, ele nos convidou, ele é o anfitrião, ele tem o direito de escolher o vinho. Mas nada impede que esse anfitrião peça para outra pessoa escolher, mas isso é uma determinação dele, tá? Porque ele é o anfitrião, ele dá ali as regras do jogo. E é educado para o anfitrião que escolhe um vinho perguntar se estão todos de acordo, por exemplo, se é uma mesa pequena, né? Não custa nada falar, olha, eu estou pensando em escolher esse vinho aqui,
Vocês estão de acordo? Tá tudo bem? Se for uma mesa muito grande, isso se torna impossível. Mas se ele sabe que alguém que está ali gosta de vinho, conhece vinhos, não, é muito educado, não custa nada ele perguntar se os que estão ali estão de acordo com a escolha que ele fez. Ele escolhe o vinho e ele também aprova o vinho. Quem escolhe o vinho prova e aprova o vinho, né? Como é que é? O garçom vem, escolhe determinado vinho, o garçom vem, serve um pouquinho só e aí a pessoa que escolheu vai provar, ver se tá bom e aprovar. Tá bom. Quanto aos brindes, a mesma coisa. O anfitrião tem a prioridade para o brinde, mas nada impede também que alguém possa fazer um outro brinde após o anfitrião ter feito o brinde. Isso não tem problema nenhum. Mas a gente espera que o anfitrião proponha um brinde, nem que seja só saúde, e só após isso é que a gente vai começar a beber. Então não vale o vinho já está servido e já sair bebendo, não. Espere o brinde e aí sim comece a beber. Talheres. As pessoas entram em pânico às vezes quando vem esse tanto de talheres, né? Nossa, quantos? Como usar? O que eu faço? Tem muita faca, muito garfo. Calma, não precisa entrar em pânico. As facas vão estar do lado direito, como eu já falei isso nas noções básicas, os garfos do lado esquerdo, a colher vai estar aqui também, do lado direito. Então, as facas vão estar sempre do lado direito, já com o corte voltado para dentro, que é como a maneira fácil de eu pegar e ela já vir na posição certa para usar. O corte vai estar para dentro. Aí não vai ter erro nunca quando a gente vê todos esses talheres e a gente vai usar como? Sempre de fora para dentro, porque existe a sequência de pratos que eu falei em noções básicas. Então, primeiro prato, segundo prato, eu vou usando os talheres sempre de fora para dentro. Aqui tem uma colher, se ela está aqui, provavelmente vai ter uma sopa, o pratinho de sopa está aqui. Então, vai ser o primeiro prato, a colher está aqui. É sempre na posição que a gente vai usar de fora para dentro, na sequência dos pratos, e aí não vai ter erro nunca. Talheres para peixe, já que a gente está falando de talheres, esses talheres são os para serem usados com outros alimentos. O único que é diferente é o talher de peixe. Existe uma diferença para os talheres comuns para os outros alimentos. Por exemplo, a faca, essa é a faca de peixe, ela é mais achatadinha, tem essa pontinha aqui, que isso é para facilitar tirar a pele, espinha e tal. E a faca normal, a diferença entre uma e outra. O garfo para peixe também tem uma diferença pequena aqui. Esse dente do meio, tem um buraquinho que vai até mais embaixo, mais fundo, é diferente do outro. É só para você se deparar com a situação de encontrar talheres de peixe, eles existem. Alguns restaurantes não usam mais, eles utilizam esse aqui porque é possível a gente comer peixe com talher comum para outros alimentos. Isso é possível. O contrário é que não é comer carne, por exemplo, com talher de peixe. Então, alguns restaurantes, eles nem usam os talheres de peixe, mas eles existem e eles ainda são usados. Em situações formais, com certeza eles serão usados, os talheres para peixe. Antes de começar a comer, espere que todos estejam servidos para começar a comer, porque senão dá a impressão que a gente está morrendo de fome, a comida já está aqui, eu já vou começar a comer. Não, espere que todos estejam servidos para começar a comer. E isso vale também para a sobremesa, tá? A sobremesa é a mesma coisa, todos estão servidos da sobremesa, aí sim a gente começa a comer. Numa mesa pequena, isso é possível, né? A gente esperar que todos estejam servidos. Agora, se é uma mesa muito grande, com 15, 20 pessoas, aí fica meio complicado. Esperar que todas as pessoas estejam servidas, a comida pode esfriar. Nessa situação, sim, aí a gente espera pelo menos as pessoas próximas a nós, numa mesa grande, as de frente, as de lado, que elas estejam servidas para a gente começar a comer.
A única diferença que existe nisso é numa situação mais informal, num self-service, por exemplo, que existem filas. Então é comum, por exemplo, a gente estar no escritório e combina com algumas pessoas, vamos comer? Vamos. Saem 4, 5, 6 pessoas para almoçarem juntas. Então vão para um restaurante que é informal, que é perto do escritório, um self-service, geralmente. Então nessa situação sim, é que a gente não precisaria esperar que todos já estivessem à mesa, servidos para a gente começar a comer, porque é outro esquema, tem fila, né? Até que as pessoas se sirvam, pode ser que demore muito, que um leve mais tempo que o outro e a comida vai esfriar. Então nessa situação sim, no self-service, se eu me servir, eu sento e eu posso começar a comer sem que eu espere que todos cheguem e já estejam servidos para eu começar a comer também. Começando a comer. Então eu já sei a sequência dos talheres, sempre de fora para dentro, mas vamos ver como é que a gente vai pegar no garfo e na faca. No estilo europeu, eu vou cortar com a faca na mão direita, o garfo na mão esquerda e vou comer com o garfo na mão esquerda. Se tiver espetado e se for para pegar o garfo, para utilizar ele para pegar algum alimento como se ele fosse uma pá, eu vou comer também com a mão esquerda. Esse é o estilo europeu. E muita gente não consegue comer assim. Então aí tem o estilo americano, que é para ajudar as pessoas que não conseguem comer com o garfo na mão esquerda. A faca continua na mão direita, cortando os alimentos. Cortei, aí eu apoio aqui e posso trazer o garfo para cá para comer com a mão direita. Então sempre vai ser esse movimento. Corta com a faca na mão direita, apoia e traz o garfo para cá e come com o garfo na mão direita aí para comer também alimentos que eu queira utilizar o garfo como uma pá, seria nessa situação o estilo americano. Nisso tudo, o que tem de diferente aqui nessa situação? As regras de etiqueta, elas foram criadas lá no passado, muito tempo, e elas foram feitas para destros, as pessoas que usam a mão direita. E os canhotos não foram levados em consideração, porque lá era um defeito ser canhoto. E até bem próximo agora, meu pai, que nasceu em 1927, era canhoto e isso ainda era considerado um defeito. Então na escola, quando ele ia escrever com a mão esquerda, davam tapas na mão dele, não, você tem que escrever com a mão direita. E as regras foram criadas para quem não é canhoto. E aí os canhotos, às vezes, eles podem se deparar com algumas situações complicadas, porque muitos canhotos não conseguem comer cortando os alimentos com a mão direita, tanto no estilo europeu, como a gente viu, quanto no americano, onde a gente corta os alimentos com a faca na mão direita. E alguns consultores acham que os canhotos têm que treinar para isso, a regra é essa, treina e pronto. Eu acho isso um absurdo, porque seria o mesmo que me forçar a escrever com a mão esquerda, sabe? Eu acho que é uma falta de respeito com os canhotos. Eles têm que ser levados em consideração, sim. Se você é canhoto e você não consegue comer cortando os alimentos com a faca na mão direita, faça o contrário. No início da refeição, de maneira discreta, tá? Aqui, vamos iniciar a refeição de maneira discreta. A faca está do lado direito, o garfo do lado esquerdo. Você vai pôr, a comida já está servida e aí você vai trocar os talheres de maneira discreta e comer com uma maneira que você se sinta mais confortável e mais seguro. Isso é totalmente válido. Quebro a regra, o canhoto tem o direito de utilizar a faca com a mão esquerda, se esse é o caso dele, que alguns conseguem utilizar a faca com a mão direita. Quem não consegue, pode cortar o alimento com a faca na mão esquerda e comer com o garfo na mão direita. O que for o mais seguro, o mais tranquilo para você. Eu faço palestras para muitos jovens e os jovens, a maioria deles hoje, eles usam os talheres dessa maneira. Mesmo que eles não sejam canhotos, eles cortam os alimentos com a mão esquerda e comem com o garfo na mão direita, quer dizer, o contrário. Tudo bem, faça da maneira que você se sentir mais seguro, trocando os talheres de maneira discreta no início da refeição. Trocou, trocou, tá trocado. O que não vale é ficar no meio da refeição trocando um talher de uma mão para outra como se estivesse lutando espada. Não. Faça da maneira que você se sente seguro,
no início da refeição e ponto. Fique até o final da refeição, com os talheres da maneira que você achar que está mais seguro para você. Agora, são só os talheres, não vale sair trocando tudo da mesa, tipo, eu vou então pôr a taça do lado esquerdo, não. É uma regra que se quebra só para os talheres, que eu estou quebrando só para os talheres, porque não vale bagunçar a mesa toda aí, tá? O restante fica do jeito que está na mesa, ok? Regras que não podem ser quebradas de maneira alguma. Comer com os braços abertos. Quem já não escutou da mãe, feche as asas para comer, porque isso atrapalha as pessoas que estão do lado desse movimento. As mesas hoje, os lugares são muito próximos uns dos outros. Se eu for fazer isso, eu vou estar invadindo o espaço da pessoa que está aqui do lado. Então é sempre usar os talheres com os braços fechados, os cotovelos junto ao corpo aqui. Na hora de conversar, não converse com os talheres na mão, gesticulando. Dá a impressão que você está chamando alguém para briga, esse talher pode sair voando, causar algum acidente, ferir alguém, ou a comida também sair voando. Então, na hora de conversar, apoie os talheres dentro do prato. Sempre dentro do prato e nunca com os cabos apoiados na mesa. Os cabos não podem ser apoiados na mesa. Por quê? O talher pode escorregar, vai lambrecar tudo. E sem contar que isso aqui está ocupando um espaço louco. Eu estou passando por cima de outros talheres, mesmo que não tenha. O certo sempre é apoiar os talheres entre uma garfada e outra, ou quando se vai conversar dentro do prato, enquanto a gente está comendo. Outra regra que não pode ser quebrada nunca. Tem gente que usa a faca como uma pá, trazendo os alimentos para cima do garfo, ou daqui para lá, ou de mais perto para lá, não importa. Ainda fazem um montinho no capricho, ajeita aquele montinho todo. Não, a faca não é uma pá. O que a faca pode é apoiar, servir de apoio para algum alimento que eu queira pegar com o garfo, mas nunca ela trazer o alimento para cima do garfo. O garfo vai até a faca jamais vai para o garfo, servindo como uma pá. A faca vai servir sempre de apoio para uma azeitona, vamos supor que eu queira espetar uma azeitona, eu trago essa azeitona para junto da faca e ela vai servir de apoio para poder espetar a azeitona ou um tomate cereja, o que for, com o garfo. Detalhe, sempre que for espetar alguma coisa, faça isso devagar, porque tudo que a gente vai com força ou rápido espetar com o garfo, voa, sempre voa, sai voando. Então, o lance aqui é apoiar com a faca esse alimento, a faca serve de apoio para poder espetar e espetar bem devagar, que é para não voar. Outra regra que não pode ser quebrada é que algumas pessoas têm a dificuldade de estar pegando algum alimento, por exemplo, uma ervilha. Eu posso pegar a ervilha, como eu falei, utilizando a faca como apoio para trazer essa ervilha até aqui e comer. Algumas pessoas acham que é mais prático dar uma empurradinha com o dedinho ou na ervilha ou o que for com o alimento que não está pegando. Não, a faca vai servir de apoio ou, para eu conseguir pegar essa ervilha, no máximo eu posso dar uma apertada nessa ervilha que ela vai ficar grudada aqui no garfo. Jamais usar os dedinhos para ajudar a pegar algum alimento que a gente não está conseguindo. Outra situação, cortar todo o alimento de uma vez só. Vamos supor um bife. Aí eu tô com pressa, eu acho mais prático, ou mesmo que eu não esteja com pressa, eu acho mais prático cortar o bife todo. Aí corto tudo, apoio a faca e só vou comendo depois tudo que está cortadinho. Não, a gente vai cortar sempre só o pedaço que a gente vai comer. E é assim que funciona, corta, come e depois vai, quer mais? Vai, corta, come, da maneira que você estiver utilizando aí o talher, com a faca na mão direita ou na mão esquerda, como foi falado antes. Ao finalizar, quando a gente acaba de comer, a gente tem que sinalizar isso para o garçom. Como? Colocando os talheres em paralelo, a faca acima, o garfo abaixo, paralelo, e isso ele vai entender que a gente terminou de comer e que ele pode retirar o nosso prato. Tem algumas maneiras de sinalizar. Vamos fazer de conta que isso aqui é um relógio, esses são os ponteiros do relógio.
Isso seria tipo 3,15, aqui seria tipo 4,20, que é a outra maneira, e aqui seria 6,5. São as maneiras que tem de você sinalizar para o garçom que terminou de comer que ele pode retirar seu prato. Eu prefiro 3,15. Eu acho que facilita para mim, porque eu não vou esbarrar nos cabos desses talheres, é menos risco de eu esbarrar, e também facilita para o garçom, porque quando ele pega o prato, ele vem e segura aqui esses talheres e leva. É maneira segura dele não deixar cair os talheres se ele for pegar os pratos, o prato sem segurar o talher. Então aqui ele já segura e fica mais prático. Aí fica a seu critério. Eu prefiro 3,15, mas tem as outras opções. Sinalizar também vale para os talheres de sobremesa que estão aqui acima do prato. Então, se eu estou utilizando a faca e o garfo de sobremesa, terminei de comer, eu vou sinalizar para o garçom da mesma maneira. Deixando os talheres paralelos, ele sabe que eu já terminei de comer a sobremesa. Agora, isso para um pratinho onde eu estou utilizando o garfo e a faca. Se for, por exemplo, uma taça de sobremesa, onde eu vou utilizar a colher, né? Vamos supor uma fruta, um doce em calda ou um sorvete, onde se tem a taça, eu não posso na hora que eu terminei, ou entre uma garfada e outra, deixar essa colher dentro da taça, porque é muito fácil dela cair. Então a maneira certa é apoiar essa colher aqui dentro desse pratinho que está abaixo da taça. Vamos falar de alguns alimentos que causam confusão, como é que come, como é que não come, e coisas que a gente se depara com muita facilidade com esses alimentos, a maioria deles. Então vamos lá. Frango com as mãos, pode? Pode, sem problema nenhum, em casa. Em casa, ou se você estiver num churrasco, participando de um churrasco, dá para comer frango com a mão, à beira da piscina, mas o nosso foco aqui é uma situação formal, nada que vá combinar com alguém pegando, vamos supor que isso seja um frango com a mão, com as mãos, vai comer, né? Quer dizer, por mais delicada que eu seja, eu estou engordurando a ponta dos dedos, a boca também vai ficar suja quando eu for morder esse frango, sem contar que o aspecto fica um aspecto meio primitivo, meio troglodita, comer alguma coisa com as mãos numa situação formal. Ninguém vai me obrigar a isso, dificilmente vai ter alguma situação, numa situação formal, que você tenha que comer alguma coisa com as mãos. E se tiver isso, obrigatoriamente vai ter uma tigelinha aqui do nosso lado esquerdo, mais ou menos aqui, com uma água, que é a tal tigelinha com lavanda, a lavanda que se fala. É uma água com uma rodelinha de limão ou com pétalas de rosa, que aí eu vou molhar a ponta dos dedos para limpar o que eu sujei, venho com o guardanapo, enxugo essa ponta dos dedos, e isso também serve para eu, de repente, limpar um pouco aqui e limpar com o guardanapo. Mas mesmo assim, é muito esquisito numa situação formal, não cabe, sabe, comer alguma coisa com as mãos. Então o frango é perfeitamente possível comer com garfo e faca. Aquele esquema, usa a faca como apoio, espeta o frango e vai cortando. Tá com osso, não tem problema, você vai comendo o que der para tirar aqui, porque o nosso foco é uma situação formal, um jantar formal. Então é possível comer o frango com garfo e faca sim. Alface, existe a regra de não cortar a alface, sem chance de cortar a alface. Então, não se pode cortar, tem que se fazer umas trouxinhas com a alface, dobrando até que espete e leve essa alface espetada no garfo sem cortar. Isso é impossível hoje, se a gente parar para pensar, que as saladas de alface, elas vêm decoradas com folhas enormes de alface. Se eu não cortar essa alface e for tentando fazer as tais trouxinhas, que é ir dobrando, espetando, dobrando, isso vai virar um trouxão. Como é que eu vou enfiar um trouxão aqui na minha boca? Se eu não quiser fazer a trouxinha e for pegar a alface, espetar e comer, eu vou ficar com meio metro de alface, quer dizer, parecendo um coelho. Não esquente a cabeça, eu quebro essa regra. Corte a alface de um tamanho adequado que dê para depois você espetá-la, dobrando, porque se a gente cortar muito
fininho, muito pequenininho, a gente não vai conseguir espetar e pode sobrar pontinhas de alface para lá e para cá e ficar pingando. Corte de uma maneira que você possa depois espetá-la e coma a sua alface sem problema algum. Essa regra eu não sei porquê, vai fazer mal a quem cortar a alface? A própria alface? Então corte e coma a sua alface tranquilamente. O pão. O pão já não pode ser cortado com a faca. Aquela cestinha de pães que vem geralmente num couvert, um tira-gosto, alguma coisa. A gente vai pegar um pãozinho, aqui está o pratinho de pão, eu vou pegar um pãozinho, vou pôr no meu pratinho e aqui eu vou cortar um pedaço pequeno, só o pedaço pequeno que eu vou comer, e aqui está a faquinha própria para um patê ou para uma manteiga. Então, corto só o pedaço que eu vou comer, venho na manteiga, passo a manteiga ou o patê nesse pedaço de pão e como. E por que só o pedaço que eu vou comer? Porque se eu pegar um pedaço maior, né, que eu vou ter que morder, um pedacinho maior, eu vou passar a manteiga nele, vou morder, quer dizer, eu babei no resto do pão que ficou aqui, vou lá na manteiga, passo aqui, quer dizer, eu estou contaminando depois no próximo pedaço essa manteiga, porque se eu mordo, babo num pedaço de pão que restou aqui, vou lá, pego a manteiga, passo nesse pedacinho que eu já babei, quer dizer, eu contaminei minha faquinha com a minha baba, vou como? Aí eu pego outro pedacinho de pão, passo a manteiga de novo, vou mordo, quer dizer, eu tô babando na manteiga que todo mundo vai se servir. Então o pão, a gente corta só o pedaço que vai comer e passa a manteiga nele para isso, sem ter que morder. E não vale também pegar o pedaço de pão maior, passar a manteiga como se fosse um sanduichão, né? Não é um café da manhã, é uma situação formal. Isso é válido para um café da manhã onde a gente vai fazer um sanduíche. Mas nós estamos falando de uma situação formal. Caroço de azeitona. Socorro, tem gente que fica em pânico por causa de um simples caroço de azeitona. Como é que eu tiro isso da boca? Né? Como é que faz? Tem gente que entra em pânico e engole o caroço de azeitona para não ter esse problema. Não precisa disso, isso é um risco muito grande. Algumas pessoas acham que tem que colocar aqui no garfo, né, o caroço da azeitona para levar para a beirada do prato. Existe um risco muito grande. Além de parecer que eu estou cuspindo alguma coisa, esse caroço ele pode não parar aqui, ele pode cair, né, do garfo, ele pode cair no meu prato, ele pode cair na mesa, ou o que seria pior, no prato da pessoa que está ao meu lado ou no prato da pessoa que está à minha frente. Então, para evitar riscos, a maneira correta é colocar a mão em concha, põe esse caroço aqui e coloca na beirada do seu pratinho de pão, que é o mais indicado, porque no próprio prato a gente pode esquecer que ele está ali conversando e distraído e pega esse caroço de novo e pode até quebrar um dente. Coloque na beirada do prato de pão com a mão em concha, tira, põe ali e fim. A espinha de peixe é a mesma coisa. Se eu for tirar com um garfo, eu vou ter que estar cuspindo, porque ela não vai sair. Fica uma coisa muito estranha. Então, com o dedo em pinça, os dedos em pinça, tiro essa espinha e posso pôr na beirada do meu prato ou na beirada do pratinho de pão. É a maneira mais correta essa. Existem situações que a gente se depara com alguma coisa muito estranha dentro da boca, ou uma carne que está com uma gordura maior, ou com um nervo maior, que aquilo vai ficando aquele bolo enorme e que a gente não consegue engolir. O que fazer numa situação dessa? Algumas pessoas acham que dá tempo de ir até o banheiro se o banheiro é próximo, né? Se aquilo está te causando tanto incômodo que possa até estar te causando ânsia, né? Ir até o banheiro pode ser uma situação meio perigosa. Então, se você não vai dar conta de ficar com aquilo muito tempo dentro da boca e quer tirar aquilo, porque tem que tirar, não tem como engolir aquele objeto não identificado dentro da sua boca, a maneira melhor seria você disfarçadamente colocar aquilo no guardanapo, embrulhar, né, e chamar o garçom e pedir um outro guardanapo para ele, e quando ele vier trazendo um novo, você entrega a bomba atômica para ele levar, tá? Porque isso é muito comum de acontecer com a gente, né? Aquela coisa que não dá para engolir. Sopa. Como tomar sopa? A colher vai estar aqui do lado direito, como a gente já falou, noções básicas. A sopa, o que normalmente as pessoas fazem é fazer esse movimento de lá para cá.
traz e vem tomar. O correto é daqui para lá, porque aí você não vai ter tanto risco de ficar pingando, porque até fazer esse movimento e você vir para cá já pingou o que tinha que pingar e não precisa estar fazendo aquela coisa de passar aqui do lado, fazendo barulho. Então é pegar a sopa assim e tomar com a colher do lado, é o mais prático, porque às vezes a colher é grande e não tem gente que tem a boca menor, não vai caber, né? Se você colocar assim de ponta, e sem contar que esse movimento também, o cotovelo aqui fica mais aberto. Então dessa maneira, assim fica mais fácil e mais tranquilo da gente tomar e sem barulho, não vale o sem barulho para tomar a sopa e também para pegar ela, né? Para pegar a sopa sem fazer esse barulho no prato. Macarrão. Só se você quiser matar o italiano de raiva ou do coração, corte o macarrão, os fios do macarrão, porque não se deve cortar, nunca. Pegar e sair cortando o macarrão para ficar fácil de comer. Não, a gente vai pegar o garfo e se a gente começar a enrolar daqui, e vai enrolar, a gente vai pegar o garfo e vai começar a enrolar, mas se eu fizer isso aqui no meio, vai vir tudo, vai vir um macarrão todo aqui, vai virar um novelão louco. Então o certo é a gente trazer esse garfo aqui para a beirada e pegar 2 ou 3 fios daqui da beirada e enrolar daqui. Aí fica uma quantidade boa de colocar na boca. É muito comum que nos restaurantes italianos, quando a gente pede uma massa, o garçom traga junto uma colher, que vai estar aqui do lado direito. Aí a gente vai pegar essa colher e pegar esses 2 ou 3 fios aqui e trazer para cima da colher, que fica mais fácil para algumas pessoas. Algumas pessoas acham que fica melhor para poder enrolar apoiado na colher. Não é obrigatório. Se você quiser usar dessa maneira, tudo bem. Se você se sente à vontade. Eu às vezes uso, às vezes não uso, mas realmente às vezes facilita colocar a colher embaixo do garfo como apoio. Fondue. Fondue existe um garfinho comprido, que ele é mais longo, um cabo bem mais longo, é um garfo fininho com um cabo bem mais longo, que a gente pega esse garfinho e faz o quê? Se for um fondue de queijo, espeta o pão nesse garfinho, vai lá na panela, molha no queijo, aí traz. O que as pessoas fazem geralmente? Leva esse garfo à boca para comer o pão que está molhado no queijo, às vezes lambe todo o garfinho do fondue, né? Lambe tudo para aproveitar todo o queijo, aí pega um outro pedacinho de pão, espeta e vai lá com esse mesmo garfinho dentro da panela que eu já babei todo o garfinho, né? Porque eu lambi tudo, vou lá de novo. Quer dizer, eu tô babando no fondue das outras pessoas, que as outras pessoas vão pegar também. Então o certo é, espeta o pãozinho nesse garfinho de fondue, espetou, molhou ali no queijo, traz esse garfinho para cá e tira o pãozinho que tá com queijo com esse garfo normal. É esse que eu vou levar à boca e não o garfo do fondue que vai parar dentro da panela de novo. Frutas. É muito possível comer frutas com garfo e faca, inclusive descascar essas frutas, né? Num jantar formal, dificilmente vão te dar uma fruta para descascar, mas se acontecer isso em alguma situação, é possível descascar com o garfo e com a faca, sem utilizar as mãos, descascar a fruta segurando na mão. Uma manga, por exemplo, faz uma lambança louca. Então como é que eu vou fazer? Espeto, apoiando aquela coisa toda de apoiar a faca, de servir de apoio para poder espetar. Faço uma cruz, tiro o primeiro quadrante da casca, depois tiro o segundo quadrante, vou virando, tiro o terceiro quadrante, o quarto quadrante, viro do outro lado que está com a casca, faço o mesmo processo, quarto em cruz, tiro os quadrantes todos e aí eu vou cortar essa manga e vou comer com garfo e faca sem ter que utilizar as mãos. Se você não quiser perder a namorada ou perder o emprego, porque manga escorre tudo, né? Então é possível comer todas as frutas com garfo e faca para não ter que comer com as mãos. As frutas que a gente poderia comer com as mãos seriam as frutas em cacho, uva, cereja, que aí sim a gente pode pegar com as mãos e comer. Camarão. Camarão
é complicado. Por exemplo, camarão com casca. Ele é muito fácil de voar. Por quê? Se a gente não tiver o cuidado na hora de espetar esse camarão, ele com certeza ele vai voar. Porque só tem um espacinho ali para espetar quando o camarão é com casca, que é a barriguinha dele. Então a gente vai virar esse camarão apoiando, sempre utilizando a faca como apoio, e espetar devagar, para ele não voar, espeta devagar na barriguinha e vai tirando a casca dele para poder comer. Assim como o camarão, que a gente vai comer com garfo e faca, um camarão com casca, a lagosta também nós vamos comer com garfo e faca. Nós não estamos numa praia para comer a lagosta com as mãos, o camarão com casca com as mãos. Vamos utilizar apoiando sempre a faca aqui, servindo de apoio, e vamos tirar a carne de dentro da barriga da lagosta e esqueça as patinhas. É possível comer a lagosta o que for possível. Patinhas, esqueça, que aí você vai ter que utilizar as mãos, você não está na praia, não está à beira da piscina, então coma lagosta com garfo e faca também. É possível até, em alguns restaurantes, que a gente peça essa lagosta já pronta para ser consumida aqui na mesa. Alguns garçons até oferecem, quer que ela venha sem a casca? Peça para facilitar e descomplicar tudo. Se não, você vai ter que utilizar a tal lavanda, se for comer a lagosta com as mãos. A lavanda aqui é uma tigelinha com água, uma rodela de limão, como eu já falei, ou uma pétala de rosa, tal. Vai lavar a ponta dos dedos, vai enxugar no guardanapo, que está aqui no colo, mas vai fazer uma sujeira louca e a gente está falando de uma situação formal. Então, coma com garfo e faca também a lagosta e o camarão. Self-service. Ai, meu Deus, quantos erros a gente comete no self-service. São muitos, 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 muitos. Normalmente, a maioria das pessoas come num restaurante desse tipo, um restaurante aquilo, um self-service, e a gente vê a loucura que é. Furar a fila. Um dos erros comuns hoje, que a gente vê que sempre tem alguém querendo furar a fila. Faz cara de que não está entendendo nada e tenta passar na frente da gente. Sem chance, não fure fila. Dê preferência aos idosos. Por que não dar preferência aos idosos? Se eu estou na fila e tem um idoso aqui atrás de mim, eu posso muito bem dar preferência para esse idoso. Seria educado da minha parte, de todos nós, dar preferência aos idosos. Pessoas que estão na fila e invadem o espaço de quem já está à mesa. Quem já não viu isso? Eu estou, vamos supor, sentada já na minha mesa e a fila se forma ao lado da minha mesa. A área de circulação onde a fila se forma é ao lado da minha mesa. Então, nessa situação, muito cuidado para não invadir o espaço de quem já está aqui à mesa. Tem gente que vai invadindo tanto e que às vezes quase senta em cima da nossa mesa ou fica tão em cima que constrange e tira os movimentos de quem já está à mesa, sentado à mesa. Muito cuidado então para não invadir o espaço, dê uma distância razoável para deixar a pessoa que já está sentada à mesa à vontade e sem estar incomodando nisso. Ainda nas filas, agora o tópico falta de higiene, que são as pessoas que estão próximas travessas, agora não próxima à mesa, como eu tinha falado anteriormente, mas próximas às travessas, estão falando, estão tossindo, em cima, espirrando, né? Em cima das travessas que todo mundo vai se servir. Algumas mulheres ficam mexendo no cabelo, pode cair cabelo em cima das travessas. Então tomar cuidado com isso na hora que a gente estiver se servindo, para não fazer esse tipo de coisa. Mangas de roupas também, às vezes a gente vai servir mulheres com uma manga mais molengona, maior aqui, mais larga, e vai servir, a manga entra, ou a ponta do blazer, ou a bolsa esbarra. Então, ter esse cuidado para que a gente não faça esse tipo de coisa de colocar coisas que não tem que ser colocadas dentro da travessa de comida que todos vão se servir. Ainda sobre falta de higiene, pinça para pegar a salada, aquele pegador de salada. Algumas pessoas pegam a salada, quer dizer, tá com a mão aqui, pegando a salada, se servindo, e na hora que vai levar essa pinça de volta para a travessa de saladas, coloca essa parte aqui em cima das folhas. Tá errado.
É uma falta de higiene. A mão dessa pessoa está limpa? Ela foi ao banheiro? Quais são os hábitos de higiene dessa pessoa? Foi ao banheiro, lavou as mãos? Como é que é? Quer dizer, eu não sei se ela tem bons hábitos ou não. Eu não tenho que adivinhar isso. Então a pessoa pega a pinça de salada, se serve e depois põe essa parte que ela teve contato com a mão dela em cima das folhas, né? Então não é por aí. Sempre tem um álcool gel nos restaurantes, é importante que a gente use esse álcool gel antes de se servir, que isso além de ser melhor para a gente, né? Uma situação de maior higiene, também vai dificultar a contaminação dos talheres que a gente vai estar usando. Então o álcool gel é uma boa saída para higienizar as mãos. Outros erros que a gente comete quando a gente vai se servir num self-service. Primeiro, a quantidade de comida. Pode ficar muito estranho, porque a gente tá morrendo de fome, pode acontecer isso. Ai, que delícia isso, vou pôr um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro. Quando termina, o prato tá uma montanha, né? Um visual assim de muita comida e às vezes com alimentos que não combinam, estão ali misturados, feijoada, estrogonofe, macarrão, farofa. Então, tomar cuidado com a quantidade e com a combinação dos alimentos. Na hora de repetir a comida, vamos supor que eu comi uma quantidade tal e eu não estou satisfeita e eu quero comer mais. Muita gente faz o quê? O prato está usado, está sujo, sai com esse mesmo prato e vai se servir novamente com esse prato todo já usado e lambrecado. E está errado isso. Por quê? Primeiro, o fato de eu estar andando próximo e as outras pessoas verem esse prato já vai causar nojo, porque o prato já está usado, sujo, né? Não é por aí. E na hora de me servir também, é muito comum que a gente faça o quê? Vai se servir na travessa, faz isso e encosta às vezes a colher que é da travessa no prato. Se o prato está sujo, quer dizer, eu estou contaminando isso. Então, na hora que vai repetir, deixa esse prato aqui, o garçom vai se encarregar de tirar esse prato usado daqui, levanta e começa o processo todo de novo. Pega um novo prato, se serve pela segunda vez com um prato limpo e volta para a mesa e come de novo. Alguns restaurantes não têm a troca dos talheres, né? Vamos supor, se eu for repetir a comida, eu usei, comi, emparelhei aqui os talheres, né? E o garçom vai levar só o prato e os talheres não. Então, alguns restaurantes não utilizam a troca dos talheres, só dos pratos. Nesse caso, a gente pode fazer o quê? Eu vou colocar os talheres, terminei de comer e eu quero me repetir, eu quero comer mais. Então, o guardanapo estava aqui, eu vou pôr ele aqui em cima da mesa, tomando cuidado para cobrir, né, o que já foi falado. Vou pôr esses talheres que eu vou ter que utilizar novamente em cima do meu guardanapo. E a dica boa nisso é que eu posso depois cobrir, depois que eu coloquei em cima eu posso cobrir para evitar que vá mosca, mosquito, alguma coisa assim nos talheres até que eu vá me servir e volte, pode ser que alguma mosca pose nesses talheres. Então, se os talheres não forem trocados, eu coloco em cima do meu guardanapo, tá? Restaurante simples, mais simples, às vezes acontece de não trocarem os talheres. Coisas que devemos fazer só no banheiro. E é só no banheiro mesmo. Palitar os dentes, primeiro lugar. Se eu tenho um paliteiro na mesa, eu vou ficar olhando para ele, ele vai ficar olhando para mim, mas eu vou imaginar que aquilo é uma miragem, aquilo não existe. Por um motivo muito simples. Eu vou pegar um palito para palitar os dentes quando eu ainda estou à mesa e eu estou tirando restos de alimento, né? Mesmo que eu seja educadinha e faça uma cabaninha para tirar os alimentos dali que estão entre meus dentes, as pessoas que estão ao meu redor estão imaginando o que está acontecendo. Então, palitar os dentes é só no banheiro. O fio dental é a mesma coisa. Eu já vi gente usando fio dental sentada à mesa ainda de uma churrascaria e usando fio dental sem a menor vergonha. Pelo amor de Deus, isso é um horror. Fio dental é só no banheiro também. Tem gente que usa até no carro. Quem já não viu isso? Eu já vi algumas vezes, né? Parado no sinal de trânsito, a pessoa pega e está lá passando fio dental dentro do carro.
dá nojo, né? O carro é dela, tudo bem, eu posso virar, mas numa mesa é sem chance. Pegue e vá resolver o seu problema no banheiro. Tirar aparelho ortodôntico, a mesma coisa. Tem gente que tira aparelho ortodôntico sentado à mesa, sabe? Tira, ainda sai uma babinha e põe lá num guardanapo ou numa caixinha, sei lá onde é que vai pôr esse aparelho. Tire aparelho, também vá ao banheiro para tirar esse aparelho ortodôntico. Assoar o nariz, outra situação, não se assoa para nós, né? Aqui no Brasil, a cultura aqui desse lado, assoar o nariz é muita falta de educação. Assoar mesmo daquela de sair até o cérebro, junto, de tanta força que se faz. Não se assoa o nariz. Agora, em outras culturas, isso é muito aceitável, né? Tem algumas culturas que eles assoam o nariz mesmo, dessa de sair o cérebro junto, que para eles não é falta de educação. Para eles é falta de educação o que a gente às vezes se permite, que é ficar fungando a mesa. Para eles é muito pior, então eles assoam o nariz. Por que eu estou falando isso? Porque em outras culturas isso pode acontecer, de você se deparar com pessoas num almoço de negócios que têm uma outra cultura e que para eles é normal assoar o nariz ou até arrotar. Para algumas culturas é válido arrotar a mesa e significa até uma coisa boa, dizer que gostou da comida, que você está satisfeito, né? Então, outras culturas isso é possível. E se a gente vai se deparar com outras culturas, por exemplo, se eu vou para um país que a cultura lá é essa, eu tenho que entender que a cultura deles é essa e pronto, eu tenho que dar um jeito de lidar com isso. Agora, o contrário também vale, né? Se eu vou para outro país, eu tenho que saber mais ou menos quais são os costumes dessas pessoas, para poder me deparar com coisas que para mim não são bacanas, que para mim seria falta de educação. Agora, quando os estrangeiros vêm para cá também, eles têm que respeitar a nossa cultura, né? Se para nós arrotar não é bacana, eles têm que entender isso. Eu acho que a gente tem que sempre respeitar o país que a gente está. Então, se a gente está lá, a gente tem que respeitar o costume de quem está lá. Se os estrangeiros é que estão aqui, eles têm que respeitar o nosso costume. Retocar a maquiagem. Algumas mulheres acham que não tem problema nenhum fazer isso à mesa. Pega um batom, passa o espelhinho e tal. Não, isso também deve se fazer só no banheiro. Aliás, após as refeições, a gente tem que ir ao banheiro. As mulheres se querem retocar a maquiagem e homens e mulheres têm a obrigação de ir ao banheiro, escovar os dentes, pelo menos tentar escovar os dentes, porque escovar os dentes após comer pode evitar o mau hálito, mas às vezes não é possível escovar os dentes. Pelo menos faça um bochecho, né? E veja se está tudo ok. Porque quem já não se deparou com a situação de estar falando com alguém, conversando, né? E essa pessoa não foi ao banheiro fazer uma vistoria, fazer um bochecho pelo menos, e tá com uma bela casca de feijão aqui no meio do dente, ou uma couve, ou uma folhinha de não sei o que, e você tá falando com a pessoa e ela tá com aquilo ali porque ela não foi ao banheiro fazer a vistoria se tá tudo bem ou não. Então, vá ao banheiro e faça essa vistoria, é o mínimo que a gente tem que fazer um bochecho e ver se está tudo bem. E mulheres, retoquem a maquiagem no banheiro. E nessa situação que eu acabei de falar, se você está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa está com uma casca de feijão, uma couve, uma folha qualquer no meio dos dentes, você avisa ou não avisa essa pessoa? Lógico que você avisa. Se ponha no lugar dessa pessoa. Vamos supor que eu estou ali falando com alguém e estou com uma casca de feijão que eu não sei, que eu estou com essa casca, e depois quando eu vou ao banheiro eu vejo que eu estava com essa casca de feijão e eu ia falar, nossa, a pessoa viu, que chato, e não me falou, dá a impressão que o outro está ali, sabe, fazendo hora com a nossa cara,
né, fazendo uma gozação, é muito constrangedor isso. Então avise de maneira delicada, não vai falar, ó, tem uma horta nascendo no meio dos seus dentes. Não, fale, olha, seu dente tá com uma sujeirinha. Pronto, de maneira natural, né? Seu dente está com uma sujeirinha e pronto, é o que basta. Erros sem perdão, 100 anos de prisão. Esses são fortes, tire as crianças da sala. Punhos apoiados na mesa, tudo bem, o máximo até aqui. Jamais os cotovelos, esse sem chance. Erro sem perdão, 100 anos de prisão. Cotovelo jamais em cima da mesa. Outra situação, algumas pessoas que comem pondo o braço aqui em cima e vão comendo, apoiados aqui. Dá a impressão que você está querendo proteger a comida, essa comida é minha, ninguém pega. Então, jamais o braço também apoiado, não são só os cotovelos, o braço também não. Atravessar o braço na frente dos outros. Vamos supor que eu queira pegar o azeite que está do outro lado, eu vou e atravesso aqui na frente do outro, ou por cima do prato dele. Não, tá errado. Eu peço para a pessoa, por favor, você pode me passar o azeite? Aí ela me passa o azeite. O esfomeado, aquele que enche a boca com muita comida, fica com a boca cheia, dá a impressão que está morrendo de fome mesmo, e o aspecto também fica muito estranho, aquela boca cheia de comida. Comer depressa demais, fica muito esquisito, isso incomoda muitas pessoas, né? Fica feio, né? A pessoa que come muito depressa, além de não ser saudável. Então vamos comer com mais calma, comer mais devagar, mas não tão devagar também, que demore tanto que todo mundo já comeu num ritmo normal e você ainda está ali no meio do seu prato, né? Tem gente que come muito devagar. E as empresas, algumas empresas avaliam esses profissionais que comem muito devagar como pessoas pouco produtivas. Então tem esse lance também. Então vamos tentar comer num ritmo que seja saudável, devagar, mas não tão devagar que incomode, né, as pessoas. Tentar regular essa velocidade aí com os outros e comer num ritmo mais normal. Isso é bacana que a gente tente se educar nesse sentido, de comer num ritmo mais normal. Nem muito depressa demais, que dá a impressão que você está morrendo de fome e incomoda e é feio, e nem tão devagar demais que vai incomodar as pessoas que estão comendo com você. Outro erro, comer de boca aberta. Ninguém precisa saber o que está se passando dentro da sua boca, porque aí dá para ver, mas às vezes a gente até fica em dúvida. Estou em dúvida, é batata, é frango, o que tem aí dentro? Coma de boca fechada, sempre, nunca comer de boca aberta. Ninguém precisa ver o que você está comendo, o que está se passando aí dentro da sua boca. Mastigar com excesso de movimentos, né? Tem gente que, além de encher a boca, ainda mastiga com excesso de movimento demais. Tente comer com movimentos sem serem excessos, porque isso fica também muito esquisito. Beber alguma coisa com a boca cheia. Tem coisa mais nojenta que isso? Não, é horrível. Então, vamos supor que eu comi aqui, dei uma garfada, estou com a boca cheia de comida, bebi alguma coisa com alimento dentro da boca. Não. Esvazie sempre a boca antes de tomar. Engula o que você está comendo para depois tomar alguma coisa. Nunca tome alguma coisa com a boca cheia de comida. Isso dá muito nojo. Falar de boca cheia. Outro problema sério. Dá vontade de pedir um guarda-chuva, porque além de eu ver o que tem ali dentro, de eu estar vendo o que tem ali dentro da boca dessa pessoa, porque ela está falando com a boca cheia, a gente não entende o que ela está falando, a dicção fica péssima, ainda corre o risco de voar alguma comidinha em cima. Então dá vontade de falar, peraí que eu vou pegar um guarda-chuva. Falar cuspindo também a gente tem vontade de pegar um guarda-chuva. Tem pessoas que têm esse hábito de falar cuspindo e é sem chance da gente ficar perto de uma pessoa assim. A gente vai se afastando, porque mesmo que ela não esteja com comida na boca, falar cuspindo é muito complicado para quem está conversando com essa pessoa. Isso também é um erro sem perdão, 100 anos de prisão para quem fala cuspindo. O poste, ficar em pé ao lado de quem já está comendo, ao lado da mesa de quem já está sentado à mesa e comendo. Isso incomoda muito, né? A pessoa está aqui comendo e o outro está aqui em pé, ou olhando só, esperando terminar de comer, ou falando,
né? Na hora que está falando pode estar voando algumas gotinhas de saliva ali no prato de quem está já comendo ali. Então não faça isso, é constrangedor demais para quem já está sentado à mesa comendo e alguém ficar ao lado em pé, ou olhando ou falando. O poste, elimine. Pessoas sem noção, sem higiene, porquinhas mesmo. Está cheio de gente que vai ao banheiro e não lava as mãos. Ou gente produtiva demais, que quando para no sinal de trânsito, enquanto o sinal não abre, está ali fazendo uma limpeza incrível, né? Limpando o nariz com toda a vontade, fazendo uma faxina geral. Como é que a gente vai saber se a pessoa tem bons hábitos de higiene ou não? E aí vem cumprimentar a gente que já está sentado à mesa? Não, sem chance. Isso é um erro incrível que a gente pode cometer. Se você chegou num lugar, encontrou um amigo que já está sentado, já está comendo, você pode ir até ele para cumprimentar essa pessoa, mas fale para ele, fica à vontade, não levanta não, só vim aqui te dar um oi e vai, sai. Não estenda a mão para essa pessoa, porque deduz-se que essa pessoa já lavou as mãos para sentar à mesa, para se alimentar, e venho eu e essa pessoa não sabe se eu tenho bons hábitos de higiene ou não. Se eu sou daquelas que vai ao banheiro e não lava a mão, se eu sou daquelas que faço faxina, né, no sinal de trânsito, enquanto o sinal não abre, que eu estou lá limpando o nariz. Então, nunca deixe a pessoa em dúvida, ela não tem obrigação, a bola de cristal dela está quebrada. Erros inocentes, quase meigos. Mesa não é armário. Não vale sentar à mesa e ir colocando bolsa, chave, carteira, pasta, celular. Não. Primeiro que eles vão ocupar um espaço que já está todo aqui organizado, como a gente viu lá no Noções Básicas. Existe todo aqui uma situação de divisão, de aproveitamento do espaço. Não há lugar para outras coisas, sem contar que é falta de higiene. Muita gente hoje está fazendo como uma exceção colocar o celular à mesa em sinal de evolução dos tempos. As mães que trabalham, que são mulheres de negócios e que têm almoços e jantares de negócio, mas o filho está doente em casa, ou está esperando um homem, não é só, né, em situação das mulheres, ou um homem que também está esperando uma ligação importante para aquela reunião que está acontecendo naquele almoço de negócios, por exemplo, mas isso não é saudável. Pode-se muito bem colocar o celular no colo e deixar ele no modo vibrar, que você vai sentir, até mais seguro, você vai sentir a hora que ele tocar. Então, essas coisas todas em cima da mesa mostra que é uma situação que não é bacana, porque é uma falta de higiene. O celular a gente está pegando nele toda hora, vai colocar em cima da mesa. Então não é educado colocar o celular por esse motivo. Outra coisa também, aproveitando em falar em celular, numa reunião, por exemplo, como eu citei, né? Eu estou numa reunião de negócios e eu preciso atender um telefonema que é importante, que eu estou esperando. Então eu aviso, é educado que eu avise as pessoas que estão participando dessa reunião comigo que eu estou esperando uma ligação e que eu vou atender, eu vou precisar atender o telefone, né? Então eu vou deixar ele no modo vibrar e na hora que tocar eu vou pedir licença e vou me levantar e vou falar longe, né, distante da mesa, se esse assunto não tem a ver com a reunião. Se for um assunto que tem a ver com a reunião, eu posso até continuar sentada à mesa e falar ao telefone junto, perto das pessoas que estão participando, já que o assunto tem a ver com esse almoço que está sendo uma reunião junto. Mas não esqueça de falar baixo, porque a gente, quando está ao celular, a gente esquece e fala alto e as pessoas que estão ao redor, nas outras mesas, elas não precisam saber o que está se passando, elas não precisam saber da nossa conversa, participar da nossa conversa. Então, ou atenda separado, ou se tiver que atender, junto ali das pessoas à mesa, fale baixo, sempre. E por falar em falar baixo, não se esqueça, porque tem umas pessoas que são assim muito invasores, são o falante, o dono do pedaço, invasores do espaço, que falam muito alto, às vezes tentando parecer simpáticos, extrovertidos, mas só que não, né? É muito chato isso, a pessoa falar muito alto e invadir o espaço de outras, ou de outras que estão em outras mesas, ou no ambiente, seja qual for o ambiente.
Às vezes num show ou num teatro, é comum que a gente encontre pessoas que estão falando alto e atrapalhando ali. Todo mundo tem o direito de ir ao show e escutar a música que quer ouvir, né, que foi ali para isso, ou ir ao teatro e prestar atenção na peça que está acontecendo, ou cinema. Então não seja um invasor de espaço, respeite o espaço de outras pessoas. E às vezes é até necessário, eu faço isso de vez em quando. Peço para a pessoa, eu gostaria de assistir, eu não estou conseguindo, se você puder falar mais baixo, eu peço, porque a pessoa não se toca. Como é que vai ser? É um direito que eu tenho, ela está invadindo o meu espaço, eu posso dizer para ela, com educação e com calma, que eu gostaria de conseguir ouvir ou gostaria de conversar com as pessoas que eu estou aqui na minha mesa e o outro ali está atrapalhando e a gente tem que estar berrando. Eu falo com educação. Ninguém está livre de engasgar, de espirrar, de tossir. Então, nessas situações, engasgar, tossir, espirrar, é importante que a gente ponha as mãos na boca para poder proteger e salvar as pessoas que estejam próximas a gente, né? Até o guardanapo pode ser utilizado nisso, para poder não causar constrangimento nem na gente, nem nas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Pode voar comida, pode voar saliva. Então, se tossir, engasgar e espirrar, por exemplo, tente salvar as pessoas pondo as mãos na boca ou o guardanapo e peça desculpas. Mais erros involuntários. Às vezes as comidas conseguem voar do nosso prato assim, sem a nossa autorização, com uma autonomia incrível e traçam um trajeto assim todo próprio, que até conseguem atingir o alvo, né? E esse alvo pode ser de repente o prato do vizinho da frente, a roupa do vizinho do lado, pode ser o chão, pode ser um tapete caríssimo, ou pode vir para o nosso colo. E essa seria a situação melhor de todas, né? Que essa comida viesse para o nosso colo mesmo. Mas nem sempre é assim. Às vezes ela pode ir para um lugar que vai causar um constrangimento louco, como as outras situações que eu falei. Nessas situações que podem acontecer, de ir para o vizinho, para a roupa do vizinho, para o prato do vizinho, haja com naturalidade o máximo possível. Eu sei que é difícil, mas pense que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer um pode passar por isso, é um erro involuntário. Haja com a maior naturalidade possível, peça desculpas. Se você sujou a roupa de alguém, tente ajudar essa pessoa, né? Você quer ajuda, eu vou te ajudar, ou arranja panos e guardanapos para ela poder se limpar, se ofereça para pagar a conta da lavanderia. Mas pense que isso pode acontecer com qualquer um, né? Então haja com a maior naturalidade possível e não entre em desespero. E por falar em desespero, às vezes a gente se depara com algum alimento que a gente não sabe comer, né? Como é que eu vou comer isso? Simples, use os olhinhos. Olhe para um lado, olhe para o outro, vê como é que as pessoas estão comendo e copia. Copia, faz igual. Né? E também, se for o caso, pergunte, fale com naturalidade. Eu não sei como é que se come isso, como é que eu como? Eu não vejo problema algum nisso, de você perguntar como se come isso, eu não sei. Simples. Às vezes a gente se depara com uma outra situação que é, por exemplo, uma pessoa chama a gente para jantar na casa dela e o prato que ela nos oferece é um prato que a gente detesta, que a gente odeia, não come de jeito nenhum. É função do anfitrião sempre perguntar para quem ele vai convidar quais são as preferências da pessoa, do que você gosta de comer, você gosta de carne, você gosta de peixe, ou você tem alguma restrição alimentar, que às vezes as pessoas são alérgicas, né? Se você se deparar com uma situação dessas, pense no carinho que o anfitrião teve para te convidar, no trabalho que ele teve para preparar aquela noite, aquele jantar, né? Então aceite só o que você goste. Se eles insistirem muito, fala que você adora aquele alimento, mas que você tem restrição a ele, que você tem alergia, né? Mas não constranja ninguém dizendo detesto isso, não como de jeito nenhum, porque tem gente que faz isso. Não posso comer isso. Nossa, não como isso de jeito nenhum, não gosto disso, detesto isso. Ou, né? Fica muito chato, a gente esquece o carinho, né? Então não vale a pena constranger ninguém. Pense no carinho, na dedicação que a pessoa teve. E se você é alérgico,
avise. É até bacana você avisar, né? Se alguém te convidou para jantar e você é alérgico a camarão, por exemplo. Então avise, olha, ótimo, vou adorar, mas só que tem uma coisa, eu sou alérgico a camarão, não posso comer camarão, né? Então fica mais fácil de você ajudar a pessoa que está te convidando. Quem paga a conta? No mundo empresarial, sempre quem convida paga. Num almoço de negócios ou num jantar de negócios, é essa a regra. Quem convida paga. Mas é bacana se oferecer para dividir, é simpático, né? Quando a conta chega, não, vamos dividir. Não, eu que convidei, eu que vou pagar. Então tá, o próximo eu pago. Mas a obrigação é sempre de quem convidou pagar esse almoço ou esse jantar. Ainda num almoço ou um jantar de negócios num restaurante, peço prato mais caro ou prato mais barato? As pessoas ficam em dúvida em relação a isso. Pedir o prato mais caro, tática que era usada muito no passado, hoje, que era para impressionar, hoje pode parecer arrogância, pode não pegar muito bem. Tem essa sensibilidade, então peça um prato de valor normal, um prato de valor médio, né? Porque hoje ninguém mais está esbanjando o dinheiro da empresa, tal. Essa visão fica mais bacana, né? E outra coisa, deixe que o convidado escolha o prato dele. Que tem anfitrião, tem gente que convida para um almoço ou jantar de negócios e leva para um restaurante que ele já conhece e fala, ó, vou escolher um prato para você que é bárbaro. Isso é sem chance. Deixe que o convidado escolha o prato dele. Ele tem que pedir, você pode até dar sugestões, né? Falar, olha, eu conheço esse prato aqui, eu já comi, uma delícia. Você pode sugerir, mas jamais impor. Deixe que ele peça o prato que ele quer. Bebidas alcoólicas durante um almoço ou um jantar de negócios. Muito cuidado com as bebidas. Algumas pessoas ficam alegrinhas, descontraídas demais, outras ficam barulhentas, escandalosas, choronas, deprimidas, né? Outras mantêm o equilíbrio e a sobriedade, mesmo bebendo. Então, se você não consegue manter o controle com bebidas alcoólicas, você não tem esse domínio, então vale a pena não beber. Isso pode atrapalhar a negociação, a avaliação da negociação ou a avaliação que esteja sendo feita ali naquele momento, né? Serve também para puxarem o seu tapete. Algumas pessoas são demitidas porque perdem o controle com a bebida, falam o que não deveriam, riem do que não deveriam. Então é muito complicado. Se você não tem esse controle, não beba, mesmo que seja pouquinho só. E o normal também no almoço ou no jantar de negócios é se beber pouco, não é beber muito, né? Mas tem gente que com pouquinho perde o controle. Então, se esse é seu caso, não beba. E se você realmente não bebe, porque você não tem o hábito, não se sinta obrigado a isso. Diga simplesmente, não, obrigado, não bebo, e isso é um direito seu. Você tem que ser respeitado por isso. Lugar de honra à mesa. Algumas pessoas ficam em dúvida, né? Eu tenho um convidado, ele é de honra, em que lugar que eu coloco, né, esse convidado? Então é simples. Para nós aqui do Ocidente, o lado direito, ao lado direito, da direita do anfitrião é o lugar de honra. Se eu tenho dois convidados, vamos supor, e eu sou anfitriã e eu convidei duas pessoas, eu posso pôr uma do meu lado direito e outra do meu lado esquerdo. Se é só uma, eu vou pôr do meu lado direito. É o lugar de honra. Já em outras situações, em outras culturas, isso pode mudar. Mas para nós aqui no Ocidente, é dessa maneira que funciona. Agora, se eu tenho dois convidados e eu sou anfitriã e tem outra pessoa comigo que é a co-anfitriã, por exemplo, eu posso pôr um do meu lado direito e o co-anfitrião põe o outro do lado direito dele, se houver. E se é um casal que está convidando, aí vai se colocar o homem à direita da anfitriã e a mulher à direita do anfitrião. Inimigos na mesma mesa. Complicado, enlouqueceu? A não ser que você queira que haja uma briga ou até, quem sabe, um assassinato. Coloque essas pessoas em mesas separadas, se for um evento, um almoço onde existam outras mesas, né? Mais que uma mesa. Se não, se for só uma única mesa e esses inimigos têm que estar juntos ali, coloque esses inimigos em lugares o mais afastado possível.
Como se virar num almoço à americana? As pessoas às vezes ficam em dúvida. A americana ou buffet, como a gente viu lá no Noções Básicas, é uma mesa que tem várias opções de comida. Ali tem salada, tem carne, tem milhões de opções que agrada a várias pessoas. Então o que a gente tem que fazer? Os pratos geralmente estão no início dessa mesa, a gente vai pegar os pratos, se servir e vir para a mesa, que geralmente os talheres e o guardanapo já vão estar na mesa. Agora, se não, às vezes acontece de ter a pilha de pratos, a gente pega o prato, se serve e no final tem lá o guardanapo e os talheres e a gente vem e senta para a mesa e tudo bem. E não se esqueça que na hora de se servir, tenha cuidado com a quantidade de comida e com a mistura de alimentos. E na hora de repetir o prato, deixe o prato sujo aqui e vá se servir novamente pegando um prato limpo, sempre. Como se virar num serviço americano onde não existe mesa para sentar, só cadeiras ou sofá? Simples, a gente vai fazer o mesmo procedimento, pegar o prato, se servir, talheres ou guardanapo e vem na hora de se sentar, apoia o prato no colo, deixando o guardanapo também no colo e simples, a gente tem que comer com o prato no colo, se não existe a mesa para se sentar. Às vezes é comum que a gente tenha que se virar num sofá para poder comer quando é um serviço americano. E se não houver sofá ou havia um lugar no sofá e quando você se levantou para se servir e voltou, alguém já tinha pego o seu lugar no sofá, roubaram o seu lugar no sofá. Aí você vai ter que comer em pé mesmo, né? Vai precisar de mais habilidade, mas dá para comer em pé com o prato, o garfo deixa a faca apoiada no prato, vai comendo com o garfo. O problema é se tiver que cortar algum alimento, aí vai ficar complicado. E precisa também, de qualquer maneira, de um apoio para o copo, né? Você vai precisar apoiar o copo em alguma mesa de apoio, em algum lugar, porque aí fica impossível comer com prato e segurar prato, talher e copo e tudo mais. Então, são artifícios que colocam aí, às vezes, no meio de uma situação que a gente tem que aprender a se virar. Precisa de mais habilidade, mas é possível. Não deixe que alguns erros detonem a sua carreira. A postura profissional adequada está ao alcance de todos nós. Afinal, hoje, competência só não basta. Obrigada por ter feito o curso.